Você provavelmente já ouviu que a justiça moderna é dura, que as prisões são lugares terríveis, que o sistema penal não perdoa ninguém. Mas isso não é verdade. Comparado ao que você está prestes a experimentar, nossa época é um spa de luxo com direitos humanos e advogados de plantão. Imagine acordar em plena Idade Média, acorrentado em uma masmorra úmida onde o cheiro de mofo se mistura com o odor metálico de sangue seco nas paredes de pedra. Você é apenas mais um criminoso comum. Talvez tenha roubado um pão, talvez tenha olhado torto para um nobre. O motivo quase não importa. O que importa é que amanhã de manhã, quando o sino da igreja tocar 6 vezes, você vai descobrir que a morte não é o pior destino possível. Será que você sobreviveria um único dia aqui? Então, já se inscreve agora, deixa o like e comenta de onde você me assiste e que horas são aí. Isso é o que mantém esse canal vivo e cheio de histórias para te embalar até o sono. Agora, respire fundo, ajeite-se onde está e se prepare, porque a jornada desta noite já vai começar. Você acorda com o barulho de correntes arrastando na pedra molhada. O cheiro é a primeira coisa que realmente atinge seus sentidos. Uma mistura nauseante de urina fermentada, fezes humanas e algo doce e podre que você preferiria não identificar. É o cheiro da decomposição, de corpos que foram punidos além da capacidade humana de suportar. A luz que entra pela fresta na parede de pedra é fraca, apenas o suficiente para revelar as manchas escuras espalhadas pelo chão irregular. Você tenta se mexer e percebe que seus pulsos estão em carne viva, ralados pelas algemas de ferro que já começaram a infectar. A pele ao redor está inchada, quente ao toque, com aquele tom vermelho que promete pus e febre nos próximos dias. Um guarda passa pela sua cela e cospe no chão. Ele mastiga algo que parece ser pão velho e você consegue ouvir o som úmido de sua mastigação ecoando no corredor de pedra. Seu estômago ronca, mas você não comeu nada, além de uma tigela de mingau ralo em 3 dias. O gosto ainda permanece na sua boca. Uma pasta cinzenta e sem sabor que tinha textura de serragem molhada e pequenos pedaços duros que poderiam ser grãos ou poderiam ser outra coisa. Você prefere não pensar muito sobre isso. As horas passam com uma lentidão torturante. Você ouve gritos vindos de algum lugar acima, abafados pelas paredes grossas de pedra, mas ainda assim inconfundíveis. São gritos que começam agudos e depois se transformam em algo mais animal, mais primitivo. O tipo de som que um ser humano faz quando a linguagem já não é suficiente para expressar o que está sentindo. Você fecha os olhos e tenta pensar em qualquer outra coisa, mas o som perfura seus pensamentos como agulhas quentes. A temperatura na masmorra oscila de forma bizarra. Durante o dia, quando o sol atinge as pedras do lado de fora, o calor se acumula e transforma o espaço em um forno úmido. Você sua através das roupas esfarrapadas e o suor se mistura com a sujeira acumulada na sua pele, criando uma crosta que coça insuportavelmente. Durante a noite, o frio das pedras penetra até seus ossos, fazendo seus dentes baterem com tanta força que você teme quebrá-los. Não há coberta, não há palha limpa, apenas o chão de pedra úmido e as correntes geladas. Você sabe que isso é apenas o começo. A espera é parte da punição, parte do processo de quebrar sua mente antes de quebrar seu corpo. Os guardas passam e fazem comentários casuais sobre o que vai acontecer com você. Eles falam sobre rodas e estacas, sobre ferro quente e água gelada, sobre métodos que têm nomes que você nunca ouviu, mas que fazem seu sangue gelar só de imaginar. Eles riem enquanto descrevem detalhes, como se estivessem discutindo o cardápio do jantar. Curiosamente, muitas dessas punições não foram inventadas por sádicos loucos, mas por pensadores respeitados da época. Filósofos e teólogos debatiam seriamente sobre qual método de tortura era mais apropriado para cada tipo de crime.
como se estivessem resolvendo equações matemáticas. A dor tinha uma lógica, uma estrutura, quase uma beleza perversa aos olhos daqueles que a aplicavam. E todo mundo aceitava isso como normal, como necessário, como a única forma de manter a ordem social. Você tenta contar as pedras na parede para manter sua mente ocupada. 1, 2, 3, mas sempre perde a conta quando outro grito ecoa pelos corredores. São pelo menos 20 pessoas nesta ala da prisão, talvez mais. Você ouve conversas abafadas nas celas vizinhas, súplicas em línguas que não reconhece, orações murmuradas em latim por alguém que ainda acredita que Deus está ouvindo. A comida, quando finalmente chega, é jogada através das barras como se você fosse um animal. Um pedaço de pão tão duro que você precisa molhá-lo na poça de água suja no canto da cela para conseguir mastigar. O gosto é amargo, com um toque de mofo que gruda na língua. Você come mesmo assim, porque seu corpo grita por qualquer tipo de energia, qualquer migalha de sustento que possa ajudá-lo a suportar o que vem a seguir. E então, você ouve os passos, não os passos casuais dos guardas que patrulham, mas passos com propósito, passos que param em frente à sua cela. O ranger da chave na fechadura soa alto demais no silêncio súbito que tomou conta do corredor. Todas as outras vozes se calaram, como se os próprios prisioneiros estivessem prendendo a respiração junto com você. A porta se abre com um gemido de metal enferrujado. Está na hora. Eles te arrastam pelos corredores de pedra, seus pés descalços raspando no chão irregular, coberto de uma substância viscosa que você prefere acreditar ser apenas lama. O toque das mãos do carrasco no seu braço é surpreendentemente firme, mas não brutal. Ele já fez isso centenas de vezes e não precisa usar força desnecessária. Você é apenas mais um trabalho na rotina dele. Mais uma alma que vai alimentar o espetáculo público desta manhã. O cheiro muda conforme você sobe as escadas em espiral. O mofo da masmorra dá lugar ao aroma de pão sendo assado em algum lugar próximo. Uma lembrança cruel de que a vida normal continua acontecendo a poucos metros de distância do seu pesadelo. Quando você emerge na praça principal, a luz do sol te cega temporariamente. Seus olhos, acostumados com a escuridão da cela, ardem e lacrimejam. Mas logo sua visão se ajusta e você vê a multidão. Centenas de pessoas, talvez milhares, aglomeradas ao redor de uma estrutura de madeira no centro da praça. Crianças nos ombros dos pais, vendedores ambulantes oferecendo tortas de carne e cerveja aguada, jovens casais de mãos dadas, como se estivessem em uma feira. O burburinho de conversas animadas preenche o ar. Eles vieram para te ver morrer e estão entusiasmados com isso. No centro de tudo está a roda. Uma grande roda de madeira de carvalho montada horizontalmente sobre um poste vertical, seus raios grossos manchados com o que claramente não é apenas terra. Ela gira ligeiramente com o vento, produzindo um rangido rítmico que você consegue ouvir mesmo acima do barulho da multidão. Ao lado dela, uma mesa com instrumentos cuidadosamente arranjados. Barras de ferro de diferentes espessuras, cada uma polida pelo uso frequente até brilhar sob a luz do sol. Eles te empurram para cima da plataforma. A madeira range sob seus pés e você sente farpas penetrando na sola dos seus pés feridos. O carrasco está ali, um homem grande com um capuz de couro que esconde seu rosto, deixando apenas os olhos visíveis. Olhos cansados, olhos de quem já viu isso tudo antes. Ele não te odeia, você percebe. Para ele, isso é apenas um trabalho, uma forma de colocar comida na mesa. Essa realização é de alguma forma mais perturbadora do que se ele fosse um monstro sádico. Você é forçado a deitar sobre a roda, seus membros esticados e amarrados aos raios com cordas de cânhamo áspero que mordem sua pele. A posição é desconfortável desde o início. A superfície curva da roda força suas costas a arquearem de forma não natural, e você já consegue sentir seus músculos protestando. As cordas são apertadas ao ponto onde sua circulação começa a falhar.
Você sente seus dedos formigarem, ficarem dormentes e então começarem a latejar com uma dor surda e pulsante. O carrasco levanta a primeira barra de ferro. Ela tem aproximadamente 1 metro de comprimento e é grossa como o braço de um homem adulto. A ponta é arredondada, não afiada. Não foi feita para cortar, mas para esmagar. Ele a segura com ambas as mãos, testando o peso, posicionando-se cuidadosamente. A multidão silencia. Até as crianças param de gritar. Todo mundo quer ouvir o som. A barra desce na sua perna esquerda, logo abaixo do joelho. O som vem primeiro. Um estalo alto e úmido, como quando você quebra um galho verde de árvore, mas mais profundo, mais visceral. Então vem a dor. Não é como você imaginou. Não é uma explosão súbita que apaga sua consciência. É uma onda que começa no ponto de impacto e se espalha pelo seu corpo inteiro, fazendo cada nervo gritar ao mesmo tempo. Você ouve seu próprio grito como se viesse de outra pessoa. Um som agudo e inumano que você não sabia que era capaz de produzir. Mas isso é apenas o começo. O método da roda não é sobre morte rápida, é sobre transformação metódica. O carrasco move-se para a próxima posição, sua canela direita. Outra barra, outro impacto calculado. Desta vez, você sabe o que esperar, o que de alguma forma torna tudo pior. Seu corpo se contrai antecipadamente, seus músculos ficam tensos e quando o golpe finalmente vem, a tensão apenas amplifica o dano. Você sente os fragmentos de osso se movendo sob sua pele, rasgando músculos e nervos. A multidão reage com uma mistura de sons. Alguns gemem em simpatia, outros aplaudem. Alguns simplesmente observam com interesse clínico, como se estivessem assistindo a uma demonstração de marcenaria. Um vendedor grita sua mercadoria. Tortas quentes, 2 por 1 centavo. Completamente indiferente ao que está acontecendo a poucos metros dele. Uma criança pergunta ao pai por que o homem na roda está chorando, e o pai responde pacientemente que é porque ele fez coisas ruins e precisa aprender. O carrasco trabalha metodicamente. Coxa esquerda, coxa direita, braço esquerdo, braço direito. Cada membro recebe múltiplos golpes, quebrando não apenas os ossos longos, mas também as articulações. Seus cotovelos se transformam em bolsas de fragmentos ósseos, flutuando em sangue e líquido articular. Seus joelhos cedem para dentro, dobrando em ângulos que a anatomia humana nunca pretendeu. Entre cada golpe há uma pausa. O carrasco precisa descansar, recuperar o fôlego, reposicionar-se. Essas pausas são quase piores que os golpes. O tempo se estica e você se vê implorando mentalmente para que ele termine logo, para que o próximo golpe venha e pelo menos substitua a dor latejante com uma nova e aguda agonia. Curiosamente, a roda de despedaçamento era considerada uma forma de execução relativamente honrosa em algumas regiões. Criminosos comuns eram enforcados, mas aqueles que haviam cometido crimes que geravam atenção pública recebiam a roda. Era um reconhecimento perverso de que sua transgressão merecia um espetáculo maior. Em alguns casos, se o condenado tivesse amigos influentes ou família com dinheiro, o carrasco poderia ser subornado para começar com um golpe na garganta ou no peito, causando morte rápida antes da verdadeira quebra começar. Mas você não tem amigos influentes. Você não tem dinheiro. Você só tem a dor. Depois que todos os membros estão quebrados, vem a parte final. O carrasco entrelaça seus membros desfeitos através dos raios da roda, tecendo seu corpo como se você fosse um pedaço de corda. Cada movimento envia novas ondas de agonia através do seu sistema nervoso. Ossos quebrados raspam uns contra os outros, pontas afiadas perfuram músculos. Você está além dos gritos agora. Tudo que sai da sua garganta são gemidos roucos, sons que nem parecem mais humanos. Então, eles levantam a roda. O poste vertical se ergue e, de repente, você está suspenso no ar, exposto ao céu aberto, exibido para toda a cidade ver.
A mudança de posição faz a gravidade puxar seu corpo de formas novas e horríveis. Seu peso se distribui pelos ossos quebrados, fazendo-os se moverem e perfurarem ainda mais fundo. O sol bate no seu rosto. É um dia lindo. Você percebe absurdamente. Céu azul sem nuvens. Uma brisa suave que traz o cheiro de flores do jardim do nobre próximo. Então você entende a verdadeira crueldade da roda. Você não vai morrer agora. Você não vai morrer nas próximas horas. Você vai ficar aqui, sob o sol escaldante, com cada osso do seu corpo despedaçado, consciente e sofrendo, até que a exposição, a desidratação, o choque ou a infecção finalmente te levem. Isso pode levar dias. Às vezes leva uma semana inteira. A multidão começa a se dispersar. O show acabou. Eles voltam para suas vidas, para seus trabalhos, suas famílias, seus jantares. Você permanece girando lentamente com o vento, um lembrete para qualquer um que passe pela praça sobre o preço da transgressão. A roda eventualmente para de girar, mas sua agonia continua. Horas se transformam em dias, e então, mercifulmente, a escuridão finalmente te leva. Mas a morte não é o fim desta jornada, é apenas uma transição. Você acorda novamente em outro lugar, em outro tempo. Seus ossos estão inteiros, sua pele intacta. Por um momento glorioso, você pensa que tudo foi um pesadelo. Então você sente o calor do metal contra suas costas e entende que o pesadelo está apenas começando de novo. Você está na Grécia Antiga, na Sicília para ser mais preciso, durante o reinado de Falares, no século 6 a.C. O tirano é conhecido por sua crueldade, mas também por sua apreciação pela arte e pela inovação. E a peça mais inovadora em sua coleção de horrores está bem na sua frente. Um touro de bronze, em tamanho real, brilhante e magnificamente detalhado, com olhos de vidro que parecem te observar. É bonito, você tem que admitir. As proporções são perfeitas. Cada músculo do animal esculpido com precisão anatômica. Se não fosse pela porta aberta no flanco do touro, revelando o interior oco, você pensaria que era apenas uma estátua decorativa para o jardim do palácio. Mas você conhece a história deste touro. Todo mundo conhece. É o presente que Perilos, o inventor de bronze, criou para Falares. Uma máquina de execução disfarçada de obra de arte. E agora, você está prestes a se tornar parte da demonstração. Os guardas te empurram em direção à estátua. O cheiro de bronze aquecido pelo sol já preenche o ar. Um aroma metálico e seco que gruda no fundo da sua garganta. Você resiste, seus pés se arrastam na terra batida, mas são 4 deles e apenas um de você. Seus braços ainda funcionam, suas pernas ainda correm, mas isso não importa. Eles são mais fortes. A abertura lateral do touro é estreita. Você precisa se contorcer para entrar, dobrando seu corpo de formas desconfortáveis. O interior é escuro, apertado, com espaço apenas suficiente para você se acocorar. O bronze aqui dentro ainda mantém o calor do sol da tarde, mas não está insuportável. Ainda não. Você toca as paredes internas e percebe que elas são lisas, polidas até brilharem. Não há como se agarrar, nenhuma irregularidade onde você possa tentar escalar. A porta fecha atrás de você com um som oco e definitivo. Uma barra é colocada do lado de fora, trancando você dentro. A escuridão é quase completa. Apenas pequenos raios de luz entram através das narinas do touro. 2 buracos pequenos na frente da cabeça da estátua. Por alguns momentos nada acontece. Você consegue ouvir vozes abafadas do lado de fora, o som de pessoas movendo coisas pesadas. Então você sente a estrutura inteira se mover. Eles estão levantando o touro com você dentro. O movimento é desconcertante. Você perde o equilíbrio no espaço apertado e bate contra as paredes de bronze. Sua bochecha pressiona contra o metal e você sente o gosto dele na sua língua, amargo e ligeiramente oleoso. Quando o movimento para, você sente uma mudança sutil na temperatura.
o bronze abaixo de você, que estava morno, começa a ficar quente. Não de forma dramática no começo. É quase agradável, como água de banho aquecendo gradualmente. Você tenta se reposicionar para minimizar o contato da sua pele com o metal, mas não há para onde ir. O espaço é muito apertado. Seus joelhos tocam uma parede, suas costas outra. Seus ombros estão pressionados contra a curva da barriga do touro. O calor aumenta. Agora está além de agradável. A sola dos seus pés começa a formigar, depois a queimar. Você tenta ficar na ponta dos pés, mas seus músculos já estão tremendo do esforço. Você coloca as mãos espalmadas no bronze para se apoiar e imediatamente se arrepende. A palma da sua mão gruda na superfície superaquecida por uma fração de segundo antes que você a puxe de volta com um grito. A pele ficou grudada e depois arrancada, deixando uma marca rosa brilhante que instantaneamente forma bolhas. Lá fora, sob o touro, a fogueira está sendo alimentada. Os escravos jogam lenha seca, madeira de oliveira que queima quente e uniforme. As chamas lambem o bronze, aquecendo-o de baixo para cima. O metal é um excelente condutor de calor. Foi exatamente por isso que Perilos o escolheu. Cada joule de energia térmica é transferido eficientemente da fogueira para o interior, para você. Você grita. É um instinto, uma reação que você não pode controlar. Mas algo estranho acontece com seu grito. Ele sai pela sua boca, viaja através do espaço apertado, sobe pelo pescoço do touro e passa por um sistema engenhoso de tubos e câmaras que Perilos instalou na cabeça da estátua. O som é distorcido, modulado, transformado. O que emerge pelas narinas do touro não é um grito humano, mas um mugido convincente. As pessoas do lado de fora ouvem o touro cantar e aplaudem a genialidade do design. O bronze agora está insuportavelmente quente. Você não consegue mais tocar nenhuma superfície sem queimar. Seu cabelo começa a chamuscar, produzindo um cheiro acre de queratina queimada. O suor que cobre seu corpo evapora quase instantaneamente, criando vapor no espaço confinado. Cada respiração que você puxa queima seus pulmões. O ar dentro do touro está ficando tão quente quanto um forno. Você ofega, tentando respirar o mais raso possível, mas seu corpo precisa de oxigênio e força você a inalar profundamente. A sensação é como engolir fogo. Suas roupas começam a queimar. O tecido simples de linho carboniza primeiro nas áreas que estão em contato direto com o bronze. Você sente a queimadura atravessar o tecido e alcançar sua pele. Seu corpo inteiro está se tornando uma superfície de queimaduras de segundo e terceiro grau. A pele forma bolhas, estoura, forma novas bolhas. O líquido que vaza delas ferve ao tocar o bronze, produzindo um som sibilante que você consegue ouvir mesmo acima dos seus próprios gritos. Curiosamente, o touro de bronze acabou se tornando a própria ruína de seu criador. Segundo os relatos históricos, Falares ficou tão impressionado com a invenção que decidiu testar sua eficácia imediatamente, usando Perilos como o primeiro ocupante. A lógica do tirano era perversa, mas internamente consistente. Ninguém deveria ser mais inteligente que ele, e certamente ninguém deveria ser capaz de criar algo tão horrivelmente eficaz. Perilos foi parcialmente assado antes de ser retirado ainda vivo, apenas para ser jogado de um penhasco. A ironia não estava perdida para os gregos, que apreciavam esse tipo de justiça poética. O tempo perde significado. Segundos parecem horas. Você não consegue mais formar pensamentos coerentes. Sua mente está reduzida a puro instinto de sobrevivência. Mas não há sobrevivência aqui. Não há escape. Você arranha as paredes com unhas que se partem e deixam rastros de sangue que imediatamente ferve e evapora. Você chuta, se contorce, tenta quebrar o bronze com seu corpo mesmo sabendo que é impossível. Nada disso importa. O bronze é sólido, perfeitamente fundido, sem fraquezas.
Sua pele agora está começando a se soltar do músculo. Você sente as camadas se separando, o tecido conectivo cozinhando e perdendo sua integridade. Partes de você estão literalmente derretendo. A gordura subcutânea se liquefaz primeiro, produzindo um odor enjoativo que lembra carne de porco sendo cozinhada. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Você está sendo cozinhado, assado vivo, dentro de uma escultura que custou meses de trabalho artesanal para ser criada. Do lado de fora, Falares observa com interesse acadêmico. Ele inclina a cabeça, ouvindo os mugidos do touro, comentando sobre como eles soam notavelmente realistas. Seus conselheiros concordam, elogiando a genialidade do design. Alguém faz uma piada sobre jantar de carne assada. Risadas educadas seguem. Para eles, isso não é tortura. É entretenimento, é demonstração de poder, é arte interativa. Você para de gritar não porque a dor diminuiu, mas porque suas cordas vocais foram danificadas pelo ar superaquecido. Tudo que sai agora são sussurros roufenhos que ninguém pode ouvir. Sua consciência começa a falhar, não por morte, mas por choque. Seu cérebro, desesperado para proteger o que resta da sua sanidade, começa a desligar funções não essenciais. Sua visão escurece nas bordas, seus ouvidos zumbem. Você sente seu coração batendo erraticamente, lutando para bombear sangue através de um sistema circulatório que está literalmente cozinhando. E então, finalmente, mercifulmente, você desmaia. Mas mesmo na inconsciência, seu corpo continua registrando cada segundo de agonia, cada nova queimadura, cada pedaço de tecido que se desintegra. Porque o cérebro nunca para completamente. Ele continua lá, processando sinais de dor, mesmo quando você não está mais consciente para experimentá-los. A fogueira continua queimando, o bronze continua aquecendo. E você continua cozinhando, dentro de uma obra de arte que vai ser lembrada por milênios como um dos dispositivos de execução mais cruéis já inventados. A escuridão finalmente te liberta do touro de bronze. Mas não há descanso nesta jornada, através dos piores pesadelos da humanidade. Você desperta novamente e desta vez o ar é diferente. Úmido, salgado, com um cheiro inconfundível de rio poluído e esgoto. Você está na Inglaterra Tudor, nas margens do rio Tâmisa, e é maré baixa. A lama exposta cheira a peixe morto, dejetos humanos e algo indefinível que gruda no fundo da sua garganta. Acima de você, pendurada em uma estrutura de madeira que se estende sobre a água, está uma gaiola. Não uma gaiola de prisão normal, mas algo especificamente desenhado para este propósito. É feita de ferro enferrujado, com barras espaçadas o suficiente para que a água passe livremente, mas não o suficiente para que um corpo humano escape. A gaiola tem formato vagamente humano, estreita e coberta com algas secas e cracas nas áreas que ficam submersas na maré alta. Os guardas te empurram em direção à escada de madeira. Seus pés descalços afundam na lama com cada passo e você sente coisas se movendo sob seus dedos. Caranguejos pequenos, vermes, fragmentos de destroços. A escada range perigosamente. A madeira está inchada de umidade e coberta de limo verde escuro que faz você escorregar 2 vezes antes de chegar ao topo. Eles abrem a porta da gaiola. É pequena, forçando você a se curvar e entrar de lado. Uma vez dentro, você não consegue ficar de pé. O teto é baixo demais. Você não consegue se deitar completamente. O chão é curto demais. A única posição possível é meio agachada, meio ajoelhada, com sua coluna forçada em uma curva desconfortável. A porta fecha atrás de você com um clangue metálico. Por enquanto, isso é apenas desconfortável. Suas pernas já começam a doer da posição estranha, mas é suportável. Você tenta encontrar uma posição melhor, mas cada movimento faz a gaiola balançar perigosamente em suas correntes.
O metal range e geme, fazendo você temer que a estrutura inteira vá cair, te jogando na lama 15 metros abaixo. Os guardas desaparecem. Você está sozinho agora, balançando suavemente com a brisa do rio. O sol está começando a descer. A maré vai começar a subir em cerca de 1 hora. A maré cheia será às 10 da noite. Isso te dá 6 horas. 6 horas para pensar sobre o que está vindo. Seus músculos começam a cãibrar. A posição forçada está cortando a circulação nas suas pernas. Você sente formigamento nos pés, depois dormência, depois uma dor latejante que pulsa em sincronia com seu coração. Suas mãos agarram as barras para se apoiar, mas o ferro enferrujado é áspero e corta suas palmas. Então você vê. A água começou a voltar. É sutil no começo. Apenas um brilho na lama. Depois pequenas poças se formando, depois um fluxo constante. A água é marrom esverdeada, opaca, carregando tudo que Londres despejou nela. Você vê objetos flutuando, pedaços de madeira, algo que pode ser um chapéu, o corpo inchado de um gato morto. A água sobe rapidamente. Ela alcança a base da plataforma onde sua gaiola está pendurada. Você ouve o som dela batendo nas vigas de madeira, um chapinhar rítmico que marca cada centímetro do seu destino se aproximando. Você tenta calcular. Se a maré cheia normalmente cobre a plataforma com 1 metro de água, então a gaiola vai ficar completamente submersa. A água atinge seus pés, está gelada, o tipo de frio que morde até os ossos. Você instintivamente tenta levantar os pés, mas não há para onde ir. A água sobe até seus tornozelos, depois suas canelas, depois seus joelhos. Cada centímetro traz uma nova onda de frio que faz seus dentes baterem incontrolavelmente. A água está na sua cintura agora. O frio está fazendo seu corpo tremer em espasmos involuntários, fazendo a gaiola balançar nas correntes. Cada tremor envia ondas de dor através das suas pernas cãibradas. Objetos flutuam ao seu redor dentro da gaiola. Folhas podres, um pedaço de pano, algo branco que você prefere não identificar. A água tem gosto amargo e químico quando respinga no seu rosto. Seu pescoço agora. Você inclina a cabeça para trás, pressionando-a contra o teto de ferro da gaiola, tentando manter seu nariz e boca acima da superfície pelo máximo de tempo possível. A água está subindo mais rápido agora. A maré está em plena força. Você vê o nível subir pelas barras, centímetro por centímetro, inexorável. Seu queixo, seus lábios, a ponta do seu nariz. Você inspira profundamente, enchendo seus pulmões, e então a água cobre sua cabeça completamente. O mundo fica silencioso, exceto pelo som abafado do seu próprio coração batendo nos seus ouvidos. Você abre os olhos. Um erro. A água queima e você não consegue ver nada além de um borrão marrom esverdeado. Seus pulmões começam a queimar. Você conta. 1, 2, 3. Quantos segundos você consegue segurar? A queimação está ficando insuportável. 10, 11, 12. Seu corpo está implorando para respirar. 15, 16, 20. Você não consegue mais. Sua boca se abre involuntariamente e você inala. Água entra nos seus pulmões. Você tosse, mas isso apenas faz mais água entrar. Você está se afogando. O pânico explode em seu cérebro. Você se debate contra as barras, arranhando, chutando, completamente irracional. E então, milagrosamente, sua cabeça quebra a superfície. Você engasga, cuspindo água, inspirando ar glorioso. Você não percebeu. A maré atingiu seu pico e começou a descer. Por alguns minutos preciosos, há uma bolsa de ar no topo da gaiola, mas o alívio é temporário. A maré não recua em linha reta, ela pulsa, ondula. Uma onda maior passa e de repente você está submerso novamente. Você não teve tempo de encher seus pulmões completamente. Desta vez, você aguenta apenas 10 segundos. Você ressurge, afunda, ressurge, afunda. Cada ciclo te deixa mais fraco.
Curiosamente, este método de punição foi considerado relativamente humano pelos padrões da época. A Inglaterra Tudor tinha uma reputação de ser progressiva. A gaiola de maré era reservada para crimes menores, ofensas que não mereciam morte permanente. Era mais um aviso, uma humilhação pública. Claro, o fato de que às vezes as pessoas morriam mesmo assim era considerado um risco aceitável. Horas se passam assim. Você perde a conta de quantas vezes se afogou e foi ressuscitado. Cada vez, uma parte da sua mente desiste um pouco mais. Você começa a alucinar, vê rostos na água, ouve vozes. Sua mãe te chamando, amigos que você não via há anos. Eventualmente, você para de lutar. Quando a água sobe novamente, você apenas deixa acontecer, sabendo que este ciclo infernal vai se repetir até que a maré finalmente decida te levar de vez ou te deixar viver. A água finalmente recua completamente, deixando você tremendo e tossindo na gaiola. Mas antes que seus pulmões possam se recuperar totalmente, a escuridão te puxa novamente. Você desperta em outro lugar, outro tempo, e imediatamente sabe que algo está terrivelmente errado. O ar está parado, abafado, carregado com um cheiro de óleo de máquina e metal velho. Você está em pé desta vez, o que deveria ser um alívio depois da posição contorcida da gaiola, mas seus braços estão presos ao lado do corpo por alguma coisa. Seus olhos se ajustam à luz fraca de tochas. Você está em uma câmara de pedra na Alemanha medieval, e bem na sua frente está uma figura que parece saída de um conto de fadas macabro. É um sarcófago de ferro em formato humano, com uma face serena esculpida na frente. Olhos fechados, lábios curvados em um meio sorriso, cabelos detalhadamente gravados caindo em ondas ao redor da face metálica. É quase bonita, se não fosse pelo que você sabe que está escondido dentro. A Dama de Ferro. A Donzela de Ferro, Eiserne Jungfrau. Ela tem muitos nomes, mas todos significam a mesma coisa. Um abraço que você nunca vai esquecer. O dispositivo está aberto na sua frente como asas de borboleta, revelando o interior. Você vê os espinhos, dezenas deles, talvez centenas, projetando-se de ambas as metades do sarcófago. Não são espinhos longos. A maioria tem apenas 8 a 10 centímetros de comprimento. Isso é proposital. Espinhos muito longos matariam rápido demais, perfurando órgãos vitais. Estes foram medidos cuidadosamente, calculados para causar máxima agonia com mínima letalidade imediata. Os guardas te empurram em direção à donzela aberta. Você resiste, mas suas pernas estão fracas das provações anteriores. Eles te forçam a ficar de pé dentro do sarcófago, suas costas pressionadas contra os espinhos da metade traseira. Você sente as pontas afiadas tocando sua pele através do tecido fino da sua roupa, não perfurando ainda, apenas alertando. Cada espinho está posicionado estrategicamente. Alguns apontam para seus ombros, outros para suas costas. Alguns vão perfurar suas nádegas e a parte de trás das suas coxas. Nenhum está alinhado com seu coração ou pulmões. Isso seria muito misericordioso. Por um momento nada acontece. Você fica ali, respirando rapidamente, cada inspiração fazendo seu peito expandir e tocar as pontas dos espinhos na frente. É uma tortura psicológica. Você sabe o que está vindo, mas a antecipação é quase tão ruim quanto a realidade. Você ouve o ranger de dobradiças enferrujadas conforme os guardas começam a fechar a donzela. O movimento é lento, deliberado. Não há pressa. O horror precisa ser saboreado. A face serena da donzela se aproxima da sua. Você vê os detalhes da escultura, as pálpebras delicadamente cinzeladas, os lábios ligeiramente entreabertos, como se estivesse prestes a sussurrar um segredo. Mas atrás dessa face há espinhos. Espinhos que vão perfurar seu rosto, seus olhos, sua boca. Você tenta virar a cabeça, mas não há espaço. As paredes do sarcófago são estreitas, feitas sob medida para um corpo humano. Os primeiros espinhos tocam. É quase gentil no começo.
Você sente pressão nos seus ombros, nas suas costas, na parte de trás das suas pernas. Apenas pressão, depois vem a picada. Aguda, focada, como a ponta de uma agulha médica, mas multiplicada por 100. Os espinhos perfuram sua pele simultaneamente. Você grita, e esse é um erro. O movimento do seu diafragma empurra seu torso para frente, diretamente contra os espinhos da frente. Agora, você está sendo perfurado de ambos os lados. Os espinhos na sua frente entram através do seu peito, sua barriga, suas coxas. Você sente cada um individualmente. Uma constelação de dor mapeando todo o seu corpo. Um espinho entra logo abaixo da sua clavícula. Outro perfura o tecido macio do seu abdômen. 2 penetram suas coxas simultaneamente. Os da sua face estão se aproximando. Você sente a ponta fria de um pressionando sua bochecha, outro apontando para sua têmpora. A donzela continua fechando. Os espinhos vão mais fundo. Você sente o metal rasgar através de camadas de tecido. Pele, gordura subcutânea, músculo. O sangue começa a fluir, quente e pegajoso, escorrendo pelo seu corpo dentro do sarcófago. Você ouve o som dele pingando no fundo do dispositivo. Um toque suave e rítmico que fornece uma trilha sonora macabra para sua agonia. Um espinho perfura sua bochecha, entrando pela parte externa e saindo dentro da sua boca. Você sente o gosto de ferro, não do metal, mas do seu próprio sangue. Sua língua toca a ponta do espinho involuntariamente e você sente a textura dele, áspera e oxidada. Outro espinho entra perto do seu olho. Você fecha a pálpebra instintivamente, mas isso não ajuda. A ponta perfura através da pálpebra fechada e você sente pressão contra o seu globo ocular. Ainda não o perfurou, lembra daquele cálculo cuidadoso. Mas está perto o suficiente para que cada pulsação do seu coração faça o espinho pressionar um pouco mais. Suas mãos estão presas ao lado do corpo, perfuradas por múltiplos espinhos que entraram através das suas palmas, seus pulsos, seus antebraços. Você tenta mover os dedos e descobre que não consegue. Um espinho deve ter cortado um tendão. A sensação é estranha, desconectada, como se sua mão não fosse mais parte de você. A dor agora não é mais pontos individuais. Ela se fundiu em uma coisa viva que consome todo o seu ser. Não há parte de você que não esteja sendo perfurada. Seus pés, suas pernas, seu torso, seus braços, seu rosto, tudo é apenas dor. Você tenta respirar superficialmente para minimizar o movimento do seu peito, mas seus pulmões precisam de ar. Cada respiração empurra seu corpo contra os espinhos, fazendo-os se mover dentro da sua carne. Curiosamente, a Dama de Ferro pode ser parcialmente um mito. Historiadores modernos debatem se o dispositivo foi realmente usado extensivamente ou se foi mais um item de museu, uma peça de propaganda criada séculos depois para fazer a Idade Média parecer mais bárbara do que era. Mas os espinhos perfurando seu corpo agora parecem muito reais. A distinção entre história e lenda não significa nada quando você está vivendo o horror. O sarcófago finalmente fecha completamente. Você está em escuridão absoluta agora, selado dentro de um caixão de ferro com centenas de espinhos atravessando seu corpo. O cheiro é opressivo. Sangue, suor, o odor metálico do ferro e algo mais visceral que você não consegue identificar. Talvez seja o cheiro do medo, se o medo tivesse um odor. Ou talvez seja o cheiro dos seus próprios intestinos, perfurados por algum espinho, que foi um pouco mais fundo do que planejado. Não há espaço para se mover. Qualquer tentativa de ajustar sua posição apenas faz os espinhos rasgarem novos caminhos através da sua carne. Você está completamente imobilizado, mantido no lugar pela própria geometria da sua agonia. Os espinhos não apenas perfuram, eles te prendem, te sustentam, te transformam em parte do dispositivo. O tempo perde significado na escuridão. Você não sabe se passaram minutos ou horas. Seu corpo tenta encontrar maneiras de lidar com a dor.
Primeiro vem o choque, uma espécie de dormência dissociativa onde você observa o que está acontecendo de longe. Depois, seu corpo tenta cicatrizar ao redor dos espinhos, mas isso apenas cria nova dor conforme o tecido inflamado pressiona contra o metal. Infecção é inevitável. As pontas dos espinhos não são estéreis e cada perfuração é uma porta aberta para bactérias. Você começa a alucinar. Na escuridão completa, seu cérebro tenta preencher o vazio com imagens. Você vê luzes que não existem. Ouve vozes que ninguém está falando. Por um momento, você está de volta em casa, confortável e seguro. Depois, a ilusão se quebra e você está de volta no abraço de ferro, cada espinho lembrando você da sua realidade. Seu corpo começa a entrar em colapso. A perda de sangue está deixando você tonto. Seus pensamentos ficam fragmentados, desconexos. Você tenta se lembrar de quem você é. Por que está aqui? Mas as memórias escorregam como água entre seus dedos perfurados. Tudo que resta é a dor e a escuridão e o cheiro de ferro. Eventualmente, você vai morrer aqui. Não hoje, provavelmente não amanhã, mas em breve. A infecção vai se espalhar, a febre vai subir e seu corpo finalmente vai desistir. Mas até lá, você permanece no abraço da donzela, mantido vivo pelos mesmos espinhos que te destroem. Uma contradição viva de metal e carne. A face serena esculpida na frente do sarcófago continua sorrindo, indiferente ao seu sofrimento. Um anjo de ferro presidindo sobre seu inferno particular. A escuridão dentro da donzela de ferro finalmente se dissolve e você se encontra novamente livre. Mas liberdade aqui é apenas uma ilusão temporária entre horrores. Você está sob o sol escaldante do Império Assírio, cerca de 700 anos antes de Cristo, na praça central de Nínive. O calor é opressivo, fazendo o ar ondular em miragens acima das pedras quentes. O cheiro de especiarias e incenso flutua de um templo próximo, misturado com algo mais sinistro. O odor inconfundível de carne queimada e sangue fresco. Você está amarrado a um poste de madeira no centro da praça, seus braços esticados acima da cabeça, seus pés mal tocando o chão de pedra. Ao seu redor, uma multidão se reúne. Não apenas curiosos desta vez, mas cidadãos obrigatórios. Todos devem assistir quando o rei demonstra o preço da traição. Há soldados mantendo a ordem, suas lanças brilhando sob o sol implacável. Há escribas preparados para registrar cada detalhe em suas tábuas de argila. E há o executor, um homem pequeno e magro, com mãos surpreendentemente delicadas, como as de um artesão ou cirurgião. Porque é isso que ele é, de certa forma. Um artesão da dor. Ele se aproxima de você carregando uma cesta de ferramentas. Não instrumentos grosseiros de tortura, mas facas finas e afiadas, pinças delicadas, ganchos pequenos. Tudo muito preciso, muito calculado. Ele te examina como um escultor examina um bloco de mármore, decidindo onde fazer o primeiro corte. Seus olhos são profissionais, desapaixonados. Você não é uma pessoa para ele. Você é um projeto, um trabalho que precisa ser feito com excelência. Ele começa pelo seu tornozelo. A faca é tão afiada que você mal sente o corte inicial. Apenas uma linha de calor, onde a lâmina traça uma incisão ao redor da circunferência da sua perna, logo acima do pé. O sangue começa a escorrer imediatamente, quente e pegajoso, formando uma poça escura nas pedras abaixo de você. Mas você ainda não entende realmente o que está acontecendo. A dor é surpreendentemente moderada, quase abstrata. Então, ele insere os dedos na incisão. Você sente suas unhas deslizando entre sua pele e a camada de tecido conectivo embaixo. Ele trabalha metodicamente, separando a pele do músculo com movimentos praticados. O som é horrível. Um som úmido de sucção, como arrancar fita adesiva de uma superfície molhada, mas mais visceral, mais errado.
Você grita, finalmente compreendendo o que está acontecendo. Ele está removendo sua pele, não cortando-a em pedaços, mas descascando-a inteira, como se você fosse uma fruta. A dor agora é indescritível. Cada terminação nervosa na sua perna está gritando simultaneamente. Você sente o ar tocando tecidos que nunca foram feitos para ser expostos. Músculos crus, tendões brilhantes, a superfície branca rosada da fáscia. Seu cérebro se recusa a processar adequadamente. Como pode algo doer tanto e você ainda estar consciente? Como pode seu coração continuar batendo quando cada pulsação envia nova agonia através dos nervos expostos? Ele trabalha devagar, cuidadosamente. Pressa arruinaria o espetáculo. A pele precisa sair em uma peça contínua sempre que possível. Isso demonstra habilidade, arte. Quando ele encontra áreas onde a pele está mais aderida, ele usa suas facas pequenas para fazer cortes precisos, liberando o tecido conectivo sem rasgar a pele. É uma operação delicada que requer anos de prática para aperfeiçoar. Seu tornozelo agora está completamente exposto. Um cilindro vermelho e brilhante de músculo e tendão. Ele move para sua panturrilha, repetindo o processo. A pele vem como uma meia, sendo rolada para baixo, se virando do avesso conforme ele puxa. Você vê o interior da sua própria pele, a camada amarelada de gordura subcutânea, os pequenos vasos sanguíneos formando padrões delicados, como rendas vermelhas. É obscenamente íntimo esta visão de si mesmo de dentro para fora. Moscas já começaram a se reunir, atraídas pelo cheiro de sangue e tecido exposto. Elas pousam nos seus músculos descobertos e você sente cada toque de suas patas minúsculas como queimaduras de cigarro. Você tenta se contorcer para afastá-las, mas o movimento apenas rasga os músculos expostos contra as cordas que te prendem, criando nova agonia. O executor alcança seu joelho. Esta é uma área mais complicada. Muitas dobras, muita complexidade anatômica. Ele trabalha ainda mais devagar aqui, usando suas pinças para segurar a pele, enquanto suas facas fazem cortes microscópicos. Suor pinga da sua testa e cai no seu trabalho, misturando-se com seu sangue. Ele para ocasionalmente para limpar suas ferramentas em um pano que começou branco, mas agora está completamente vermelho. A multidão observa em silêncio fascínio. Algumas pessoas desviam o olhar, mas a maioria fica. Há algo hipnótico no processo, algo horrível, mas impossível de ignorar. Crianças são mantidas perto, forçadas a assistir. Esta é uma lição educacional. Veja o que acontece com inimigos do Império. Aprenda o preço da desobediência. Curiosamente, os assírios eram mestres não apenas em guerra, mas em documentar suas conquistas. Relevos de pedra nos palácios reais mostravam cenas de esfolamento em detalhes gráficos, não por sadismo, mas como propaganda. Era uma mensagem para aliados e inimigos igualmente. Este é o poder que possuímos. Esta é a sofisticação das nossas técnicas de punição. Era terror como forma de arte, brutalidade elevada à política de Estado. Ele alcança sua coxa agora. A pele aqui é mais grossa, mais resistente. Leva mais força para separá-la do músculo denso embaixo. Você sente cada fibra sendo arrancada, cada vaso sanguíneo sendo rompido. O sangue flui livremente agora, cobrindo seu corpo em uma camada carmesim brilhante. O cheiro é metálico e doce, atraindo ainda mais moscas. Seu outro pé, sua outra perna, ele trabalha sistematicamente, criando simetria. Ambas as pernas agora são colunas cruas de músculo exposto. Elas tremem incontrolavelmente. Não por seu comando, mas por impulsos nervosos caóticos, disparando através de tecidos traumatizados. Você mal consegue sentir seus pés, embora tecnicamente eles ainda estejam lá, ainda cobertos de pele. A dor simplesmente sobrecarregou o sistema. Seu cérebro não consegue mais processar sinais individuais. Ele move para seus braços. O processo é o mesmo, mas de alguma forma mais violador.
Suas mãos, suas ferramentas de interação com o mundo sendo despidas de sua cobertura protetora. Você assiste, incapaz de desviar o olhar, enquanto ele descasca a pele dos seus dedos um por um. É meticuloso, quase meditativo no seu foco. Cada dedo leva vários minutos. As pontas dos dedos, tão cheias de nervos, produzem explosões de dor que fazem tudo anterior parecer moderado. Seu torso vem depois. Isto é mais rápido. Grandes áreas planas de pele que podem ser removidas em seções maiores. Mas também é mais perigoso. Aqui estão seus órgãos vitais, separados do mundo exterior apenas por suas costelas e uma fina camada de músculo. Ele tem cuidado extremo ao redor do seu peito, evitando cortes muito profundos que poderiam perfurar seus pulmões. A arte está em mantê-lo vivo pelo máximo de tempo possível. Suas costas. Você não pode ver o trabalho agora, mas sente cada segundo dele. A pele sendo levantada da sua coluna, expondo os processos espinhosos das vértebras. A pele dos seus ombros sendo puxada, virando seus músculos trapézios em decorações macabras. Você está além dos gritos agora. Tudo que sai são gemidos baixos e contínuos, o som de um animal mortalmente ferido. Finalmente, ele alcança seu pescoço e rosto. Esta é a parte mais difícil, a mais delicada. A pele facial é fina e intimamente conectada aos músculos de expressão embaixo. Ele começa na base do seu pescoço, fazendo uma incisão cuidadosa ao redor da circunferência. Depois trabalha para cima, separando a pele da sua mandíbula, suas bochechas, sua testa. Você sente sua face sendo removida como uma máscara. Os músculos que controlam suas expressões, o sorriso, a carranca, o choro, todos agora expostos e não funcionais. Seus lábios desaparecem, deixando seus dentes descobertos em um sorriso permanente de caveira. Suas pálpebras vão, deixando seus olhos incapazes de fechar, condenados a testemunhar seu próprio horror, refletido nos olhos horrorizados da multidão. Quando finalmente termina, você é irreconhecível. Não há mais humano olhando para trás dos espelhos que alguém corajosamente segura. Apenas uma criatura vermelha e crua, anatomia exposta, tudo que deveria estar dentro agora do lado de fora. E você ainda está vivo, ainda consciente, ainda sentindo cada segundo. O executor exibe as tiras de pele como troféus. A multidão finalmente reage. Alguns aplaudem a habilidade técnica, outros vomitam. E você permanece no poste, um aviso vivo do poder absoluto do Império, um testamento da capacidade humana de infligir sofrimento. O sol continua batendo implacavelmente, começando o processo de cozinhar seus tecidos expostos. O sol finalmente se põe sobre Nínive e, com ele, sua consciência se dissolve mais uma vez. Você pensa que talvez desta vez seja permanente, que nenhum corpo humano poderia sobreviver a mais nada. Mas você está errado. Você desperta novamente, e desta vez há uma diferença crucial. Você está de cabeça para baixo. O sangue está correndo para sua cabeça, fazendo suas têmporas pulsarem com pressão intensa. Você está na Espanha medieval, em uma câmara de interrogação da Inquisição, e o cheiro familiar de pedra úmida e tocheiros fumegantes preenche seus pulmões. Seus tornozelos estão amarrados a uma barra de madeira grossa, suspensa entre dois suportes. Seus braços pendem soltos, as pontas dos seus dedos tocando levemente o chão de pedra fria abaixo. A posição invertida já é desconfortável. Toda a gravidez tocando levemente o chão de pedra fria abaixo. A posição invertida já é desconfortável. Toda a gravidade puxando seu sangue para baixo, fazendo seu rosto inchar, sua visão ficar avermelhada nas bordas. Mas isso é apenas o começo. Você vê a serra. Uma serra de madeireiro comum, com dentes grandes e irregulares, manchada com ferrugem e algo mais escuro que você prefere não identificar. Dois homens entram na câmara. Não carrascos mascarados desta vez, mas homens comuns com aventais de couro.
Eles conversam casualmente sobre o jantar, sobre o tempo, sobre o preço do pão no mercado. Um deles menciona que sua filha está doente e pede ao outro conselhos sobre remédios. São apenas trabalhadores fazendo seu trabalho, e o fato de que seu trabalho envolve serrar pessoas ao meio não parece perturbá-los mais do que carpintaria perturbaria um marceneiro. Eles posicionam a serra entre suas pernas, no topo interno das suas coxas, bem onde elas se encontram com sua virilha. A lâmina fria de metal toca sua pele, e você entende instantaneamente a geometria do horror que está prestes a experimentar. Eles vão serrar para baixo, através da parte mais vulnerável e sensível do seu corpo primeiro, através dos seus órgãos genitais, através da sua pelve, através dos seus intestinos, através do seu estômago. Se tiverem sorte, ou se você tiver azar, a serra pode alcançar seu peito, talvez até seu pescoço, antes que a perda de sangue ou o choque finalmente te matem. O primeiro movimento da serra é quase gentil. Um dos homens puxa para trás, o outro empurra para frente, estabelecendo um ritmo. Os dentes da serra arranham sua pele, deixando linhas brancas que rapidamente se enchem de vermelho. Então a pressão aumenta. Os dentes mordem mais fundo, cortando através da pele, através da gordura subcutânea. O som é horrível, um ranger áspero e úmido. Madeira contra carne, metal contra osso. A dor explode através do seu corpo com uma intensidade que faz tudo anterior parecer preparação. Esta não é dor localizada que você pode compartimentalizar. Isto está cortando através do seu centro, dividindo você literalmente ao meio. Cada movimento da serra rasga através de nervos, músculos, vasos sanguíneos. Você grita, e o som ecoa nas paredes de pedra, voltando para você multiplicado e distorcido. Os homens mantêm seu ritmo. Puxa, empurra, puxa, empurra. É quase hipnótico na sua regularidade. Eles pararam de conversar agora, focados na tarefa. Isto requer coordenação, sincronia. Se um puxar mais forte que o outro, a serra vai desviar do curso, tornando o trabalho mais difícil. Eles são profissionais. Eles fizeram isso antes. A serra alcança seu osso púbico. Você sente a vibração através de todo o seu esqueleto conforme os dentes de metal mastigam através do osso. É um som diferente agora, mais agudo, mais estridente. Pequenos fragmentos de osso se soltam e caem no chão abaixo de você, fazendo um som delicado de tinir que contrasta grotescamente com sua agonia. Sangue está chovendo no chão agora, não apenas pingando, mas fluindo em um fluxo constante. A posição de cabeça para baixo é proposital. Você percebe através da névoa de dor. Mantém seu cérebro oxigenado, mantém você consciente por mais tempo. Se você estivesse em pé, a perda de sangue te faria desmaiar em minutos. Mas assim, com a gravidade empurrando sangue para sua cabeça, você permanece terrivelmente alerta. A serra corta através da sua cavidade pélvica agora. Você sente, quando ela divide seus intestinos, uma sensação de rasgamento interno, seguida por calor úmido, conforme o conteúdo dos seus intestinos se espalha. O cheiro é repugnante, imediato e inescapável. Matéria fecal, bile, sangue, tudo se misturando em uma sopa nauseante que goteja no chão. Curiosamente, este método de execução era considerado eficiente pelos padrões da Inquisição. Não requeria equipamento especializado. Qualquer serra de carpinteiro serviria. Não requeria habilidade técnica particular. Qualquer dois homens fortes podiam fazê-lo. E a posição invertida garantia que o condenado permanecesse consciente por tempo suficiente para verdadeiramente experimentar e talvez se arrepender de seus pecados. Era economia e teologia trabalhando em perfeita harmonia. Eles estão alcançando seu abdômen agora. A serra corta através do seu estômago e você sente o ácido queimar tecidos já traumatizados. Seu fígado é dividido ao meio. Seu baço é partido. Cada órgão contribui com sua própria nota única para a sinfonia de agonia.
Você não sabia que tinha tantos tipos diferentes de dor dentro de você, tantas texturas e sabores de sofrimento. Os homens param por um momento para descansar. Serrar uma pessoa ao meio é trabalho fisicamente exigente. Eles limpam o suor das suas testas, rolam os ombros para aliviar músculos tensos. Um deles comenta que esta serra está ficando cega. Vai precisar ser afiada depois deste trabalho. O outro concorda, examinando os dentes com olhos críticos de artesão. Você pende entre eles meio cerrado, ainda consciente, ainda sentindo tudo. Eles recomeçam. A serra morde através das suas costelas inferiores. O osso é mais difícil aqui, mais denso. O progresso fica mais lento. Cada movimento da serra envia vibrações através da sua caixa torácica inteira. Você sente seus pulmões expandindo e contraindo ao redor da lâmina invasora. Cada respiração move órgãos contra metal serrilhado. Você tenta se concentrar em qualquer coisa além da dor. Você tenta contar os movimentos da serra. 1, 2, 3, 4. Você perde a conta. Você tenta se lembrar de orações, poemas, músicas, qualquer coisa para ocupar sua mente. Mas a dor é muito grande, muito consumidora. Não há espaço para pensamentos. Há apenas a sensação de ser dividido, separado, transformado de um em dois. A serra está no seu peito agora. Você sente quando ela toca seu coração, não perfurando ainda, apenas roçando o pericárdio. Seu coração bate freneticamente, bombeando sangue através de um sistema circulatório que está sendo sistematicamente destruído. Cada batida é mais fraca que o anterior. Seu corpo está em choque profundo, todos os sistemas entrando em falha simultaneamente. Você vê tudo acontecendo como se de longe. Seu corpo pendurado de cabeça para baixo, dividido quase até o externo. Sangue e fluidos corporais, formando uma poça crescente no chão. Os dois homens trabalhando metodicamente, suas respirações sincronizadas com o movimento da serra. As tochas nas paredes lançando sombras dançantes, que transformam a cena em algo saído de um pesadelo. Sua visão está escurecendo nas bordas, não a escuridão misericordiosa da inconsciência ainda, apenas a visão de túnel que vem com perda massiva de sangue. Você vê o mundo através de um círculo cada vez menor, como olhar através do fim de um tubo que está se fechando lentamente. Os homens fazem mais alguns movimentos. A serra corta através do seu externo o osso plano que protege seu coração. Você ouve quando ele se quebra, um craque alto e definitivo. E então, finalmente, mercifulmente, a serra alcança algo vital. Seu coração, seu pulmão, alguma artéria maior. Não importa mais. O efeito é o mesmo. Sua consciência começa a se fragmentar. Você está aqui na câmara de tortura. Você está de volta em casa, criança novamente, seguro e inteiro. Você está flutuando acima do seu corpo, observando desapaixonadamente conforme os homens terminam seu trabalho. Você está em todos os lugares e em lugar nenhum. E então, finalmente, você não está em lugar algum. Os homens dão o último movimento da serra. As duas metades do seu corpo se separam completamente, caindo no chão com sons úmidos e definitivos. Eles limpam a serra, pendurar ela na parede e saem para jantar. Apenas mais um dia de trabalho. Apenas mais uma alma processada através da máquina de justiça divina. A morte não te mantém por muito tempo. Você desperta mais uma vez, e desta vez a luz. Luz demais. O sol do Mediterrâneo bate implacável sobre a terra empoeirada da Judéia, e você está de pé, pelo menos por enquanto. Seus pés estão sobre um pequeno bloco de madeira, permitindo que você respire, permitindo que você viva um pouco mais. Mas você sabe que isso não vai durar. Você está no 1º século, no auge do poder romano, e acima de você se estende a viga horizontal de uma cruz. Seus pulsos já estão pregados, não através das palmas das mãos. Isso seria um erro de principiante. As palmas rasgariam sob o peso do corpo, permitindo que você caísse. Não,
Os pregos foram cuidadosamente martelados através dos seus pulsos, entre os ossos do carpo, perfurando o espaço de destote onde o prego pode segurar firmemente sem atingir artérias principais. Você sentiu cada batida do martelo. 3, 4, 5 golpes fortes para cada prego. O som do metal atravessando carne e madeira, ecoando através do vale. A dor nos seus pulsos é constante e latejante, mas gerenciável enquanto você está em pé no bloquinho de madeira. Você consegue respirar assim. Você consegue pensar, mas você sabe o que vem a seguir. Você vê as outras cruzes ao redor, outros condenados em vários estágios de morte. Alguns ainda lutam, seus corpos contorcendo conforme tentam encontrar posições que permitam mais um momento de ar. Outros já estão quietos, pendurados frouxos nos pregos, aguardando o fim. Os soldados romanos estão jogando dados aos pés da sua cruz. Eles dividem suas roupas, as poucas posses que você tinha. Um deles ganha sua túnica e comemora. Outro reclama que as apostas eram injustas. Eles são completamente indiferentes ao seu sofrimento. Isto é apenas mais uma crucificação, mais um dia de trabalho nas províncias. Eles já viram centenas destes. Eles verão centenas mais. Suas pernas começam a tremer. Os músculos das suas panturrilhas e coxas estão queimando do esforço de manter você erguido. Você tenta se apoiar nos pregos dos seus pulsos, mas isso envia ondas agudas de agonia através dos seus braços. Os nervos medianos, perfurados pelos pregos, disparam sinais de dor que fazem suas mãos se contraírem em garras inúteis. Você sente cada tendão, cada músculo nos seus antebraços se contraindo em espasmos involuntários. O bloco de madeira sob seus pés é pequeno, talvez do tamanho de um livro. Seus dedos se agarram às bordas, tentando manter equilíbrio. Mas a fadiga está se instalando rapidamente. Você sente suas pernas começando a ceder. Não, você pensa, não ainda. Apenas mais alguns minutos. Apenas mais algumas respirações. Mas seu corpo não obedece. Seus músculos simplesmente não conseguem mais. Seus pés escorregam do bloco. Por uma fração de segundo, você está em queda livre. E então, todo o seu peso corporal é suportado pelos pregos nos seus pulsos. O som que sai da sua garganta não é humano. É um grito animal de pura agonia. Os pregos rasgam através de tecidos moles, mas seguram, apoiando seu peso de forma grotesca. Seus ombros são arrancados das suas articulações com um pop audível. A dor é indescritível. Cada nervo do seu tronco superior gritando simultaneamente. Mas isso não é nem o pior. O pior é que agora você não consegue respirar, com seus braços esticados acima de você e seu peso puxando para baixo. Sua caixa torácica está presa em posição de exalação. Seus pulmões querem expandir, precisam expandir, mas os músculos intercostais não conseguem fazer o trabalho. Você está sufocando lentamente enquanto pende da cruz. Pânico. Seu corpo entra em pânico total. Você precisa respirar. Precisa. Instintivamente você empurra para cima com suas pernas, encontrando o bloco de madeira com seus pés novamente, levantando seu corpo apenas o suficiente para que seu peito possa expandir. O ar entra em uma inspiração ofegante e desesperada. Doce, glorioso oxigênio enchendo seus pulmões. Mas manter essa posição é agonizante. Você está essencialmente fazendo uma flexão vertical, empurrando seu peso corporal inteiro para cima, usando pernas que já estão exaustas. E cada vez que você empurra, os pregos nos seus pulsos se movem ligeiramente, rasgando através de carne e tecido conectivo. Você sente a umidade quente de sangue escorrendo pelos seus braços, pingando dos seus cotovelos no chão empoeirado abaixo. Você aguenta por talvez 10 segundos antes que suas pernas cedam novamente. Você cai e o ciclo recomeça. Sem ar. Pânico. Empurrar para cima. Respirar. Cair. É uma dança macabra que vai continuar por horas, talvez dias.
Cada ciclo te deixa mais fraco, cada respiração é mais difícil de conquistar que a anterior. O sol está alto agora, batendo direto em você. Não há sombra, não há alívio. Seu corpo está nu, exposto aos elementos. Suor cobre sua pele, evaporando rapidamente no calor seco, deixando cristais de sal que queimam em cada ferida. Sua boca está seca como papel de lixa. Sua língua incha, grudando no céu da boca. Sede. Você nunca soube que sede poderia ser tão dolorosa. Moscas começam a se reunir. Elas pousam nas feridas abertas nos seus pulsos, nos seus pés, onde outro prego foi martelado através de ambos os tornozelos juntos. Você as sente rastejando, mas não pode fazer nada. Suas mãos não funcionam mais. Os nervos estão muito danificados. Tudo que você consegue fazer é se contorcer ligeiramente, e isso apenas as assusta temporariamente antes que retornem. Curiosamente, a crucificação foi considerada pelos romanos uma forma de execução quase científica. Não era sobre crueldade gratuita, era sobre eficiência e efeito psicológico. Uma pessoa crucificada morria lentamente o suficiente para servir como aviso para outros, mas inevitavelmente o suficiente para que não houvesse esperança de resgate. O posicionamento ao longo de estradas principais garantia visibilidade máxima. Era propaganda através de sofrimento, política de Estado escrita em carne humana. Horas passam, o sol atravessa o céu em seu arco implacável. Você perde a conta de quantas vezes caiu e empurrou de volta. Seus músculos estão além da fadiga agora. Eles tremem e falham aleatoriamente. Cada respiração que você consegue conquistar é mais rasa que a anterior. Seus pulmões estão enchendo com fluido, o resultado de trauma prolongado e insuficiência cardíaca iminente. Cada inspiração produz um som borbulhante e úmido. Sua visão embaça, não da perda de sangue desta vez, mas da falta de oxigênio. Seu cérebro está sendo privado, células morrendo aos milhões, conforme lutam por oxigênio que você não consegue fornecer adequadamente. Você vê alucinações, sombras se movendo no canto dos seus olhos, rostos na multidão que se reúne abaixo para assistir e zombar. Alguém oferece uma esponja embebida em vinagre, erguida em uma vara até seus lábios. Você suga nela desesperadamente. O líquido azedo queima sua garganta machucada, mas é umidade, é algo. Por um momento isso te revive apenas o suficiente para sentir completamente o horror da sua situação. Talvez teria sido melhor permanecer em estupor semiconsciente. Seu coração está falhando agora. Você sente as batidas irregulares, os ritmos erráticos. Está trabalhando tão duro, bombeando contra a gravidade, tentando fornecer oxigênio a tecidos que estão sistematicamente sendo destruídos. Mas é uma batalha perdida. Cada batida é mais fraca, cada pulso menos eficaz. Você empurra para cima mais uma vez, mas suas pernas simplesmente não respondem. Você cai e desta vez não consegue subir novamente. Você pende ali, sufocando lentamente, seu peito travado em posição de exalação. O mundo escurece nas bordas. Os sons se tornam abafados, distantes. O sol parece mais fraco de alguma forma. Finalmente, mercifulmente, seu coração estremece e para. Não uma parada dramática, mas um fim gradual e patético. As batidas ficam mais espaçadas, mais fracas, até que simplesmente não há outra. O sangue para de fluir, seu cérebro para de processar. E você pende ali, mais um corpo em mais uma cruz, mais um exemplo do que acontece àqueles que desafiam o poder de Roma. Os soldados eventualmente verificam se você está morto. Um deles espeta uma lança no seu lado para ter certeza. Sangue e fluido aquoso saem, prova de que você foi. Eles vão te deixar pendurado por alguns dias, até que os abutres e o tempo tenham feito seu trabalho. Depois, se alguém reclamar para as autoridades, talvez joguem o que sobrar em uma vala comum. Talvez não. Não importa realmente.
Você foi processado através da máquina de justiça romana. Você serviu seu propósito. A cruz finalmente te liberta, mas não há descanso eterno esperando. Você desperta mais uma vez, e desta vez o cheiro te atinge antes mesmo de abrir os olhos. Metal frio, óleo de máquina e algo subjacente de terror humano que se infiltrou nas próprias paredes. Você está em uma câmara na Espanha do século XVI, acorrentado a uma cadeira de madeira pesada que foi aparafusada no chão de pedra. Na sua frente está um dispositivo que parece quase elegante na sua simplicidade mecânica. 4 barras verticais de ferro formando um quadrado, conectadas por uma placa superior e inferior. No centro, há um suporte moldado para segurar uma cabeça humana. Sua cabeça. Os inquisidores te arrastam da cadeira e posicionam você de joelhos em frente ao dispositivo. Suas mãos estão amarradas às suas costas, tornando resistência inútil. Um deles, um homem de rosto severo com uma barba grisalha, cuidadosamente aparada, explica o funcionamento da máquina com o orgulho de um professor demonstrando um teorema matemático. É chamado de prensa de cabeça, ou às vezes o quebra-crânio, e sua elegância está na aplicação gradual e mensurável de força. Não há adivinhação, não há incerteza. É geometria aplicada a carne e osso. Eles posicionam sua cabeça entre as barras. Seu queixo repousa em uma placa de metal fria na parte inferior. A placa superior é abaixada até que mal toque o topo do seu crânio. Por enquanto, é apenas desconfortável. A pressão de estar mantido no lugar, incapaz de se mover. Mas você vê o parafuso. Um grande parafuso de rosca grossa que passa pela placa superior e uma manivela anexada ao topo. Quando essa manivela gira, a placa superior desce e sua cabeça, presa entre as duas placas, não terá para onde ir, exceto compactar. O inquisidor faz uma pergunta. Algo sobre heresia, sobre bruxaria, sobre conspiração contra a igreja. Você mal processa as palavras. Tudo que você consegue focar é aquele parafuso, aquela manivela. Você balança a cabeça tanto quanto consegue nos confins do dispositivo. Não, você não sabe nada, você não fez nada. Ele suspira como um pai decepcionado. Muito bem, então. Eles começarão. A manivela gira com um clique metálico suave. A placa superior desce talvez meio centímetro. Você sente pressão no topo da sua cabeça, mas ainda não é doloroso. Apenas desconfortável, como usar um chapéu muito apertado. O inquisidor faz a pergunta novamente. Você balança a cabeça novamente. Outro suspiro. Outro giro da manivela. Agora você sente. A pressão está se construindo, espalhando pelo seu crânio. Você sente isso nas suas têmporas, na sua testa, na base do seu crânio, onde ele encontra sua coluna. É uma dor compressiva, diferente de qualquer coisa que você experimentou até agora. Não aguda como uma faca ou queimando como fogo, mas constante e crescente, como se sua cabeça estivesse sendo espremida em um torno. Ele gira a manivela novamente, e novamente. Cada rotação traz a placa mais perto, aumenta a pressão. Seus dentes começam a doer, não porque estão sendo tocados, mas porque as próprias placas ósseas do seu crânio estão começando a comprimir. Você sente pressão nos seus seios nasais, por trás dos seus olhos, profundo dentro dos seus ouvidos. É como mergulhar fundo demais na água, mas não há superfície para nadar de volta. A pressão nos seus olhos é particularmente terrível. Eles estão começando a se projetar ligeiramente, empurrados para frente pela compressão do crânio atrás deles. Sua visão fica turva nas bordas, manchas coloridas explodindo no seu campo visual, conforme o nervo óptico é comprimido. Você pisca desesperadamente, tentando limpar sua visão, mas isso apenas piora as coisas. Seus dentes começam a se mover. Você sente isso, as raízes mudando ligeiramente em suas cavidades, conforme o maxilar e a mandíbula são comprimidos. Um dos seus molares traseiros faz um craque suave, depois outro.
não quebrando completamente, apenas rachaduras capilares formando no esmalte da pressão impossível. O gosto de sangue enche sua boca conforme suas gengivas começam a sangrar, os vasos sanguíneos rompendo sob tensão. O inquisidor continua fazendo perguntas, mas você mal consegue ouvi-las agora. Há um zunido alto nos seus ouvidos, o som do seu próprio sangue sendo forçado através de vasos constritos. Seus tímpanos sentem como se estivessem prestes a estourar. A pressão dentro da sua cabeça está se construindo como uma panela prestes a explodir. Ele gira a manivela mais uma vez. Você grita, mas o som sai estranho, distorcido pela forma alterada do seu crânio e mandíbula. Sua língua está sendo empurrada contra seus dentes, suas bochechas comprimidas para dentro. Cada músculo facial está tensionado até o ponto de ruptura, tentando resistir à força inexorável do parafuso. Curiosamente, a prensa de cabeça era considerada uma ferramenta de interrogação relativamente humana pelos padrões da Inquisição. Ela raramente matava. As pessoas geralmente confessavam bem antes que pressão letal fosse aplicada. E se usada adequadamente, não deixava marcas visíveis, permitindo que o acusado aparecesse em julgamento público sem sinais óbvios de tortura. Era eficiente, limpa e, mais importante, completamente controlável. O inquisidor podia parar a qualquer momento, aliviar a pressão, permitir que a vítima se recuperasse o suficiente para ser questionada novamente. Outro giro. Você sente algo mudar profundo dentro do seu crânio. Não uma ruptura ainda, mas um aviso. As placas ósseas estão começando a ceder, começando a dobrar para dentro. Seu crânio não foi feito para suportar esse tipo de pressão. É projetado para proteger seu cérebro de impactos, não de compressão lenta e constante. Seus olhos agora estão definitivamente projetados, pressionando contra suas pálpebras de uma forma que parece grotesca. Você consegue vê-los na sua visão periférica, esferas brancas salientes injetadas de sangue de veias rompidas. Lágrimas fluem livremente, mas não de emoção. Seus ductos lacrimais estão sendo espremidos como esponjas, forçando cada gota de fluido para fora. Seu nariz começa a sangrar. Não apenas um pingo, mas um fluxo constante. O sangue corre pela sua boca, se misturando com o sangue das suas gengivas, criando um gosto metálico opressor que te faz engasgar. Mas engasgar move sua cabeça. E mover sua cabeça contra a pressão da prensa envia novas ondas de agonia através do seu crânio. Você sente rachaduras se formando. Não um craque grande e dramático, mas pequenas fissuras se espalhando através do osso como gelo quebrando em um lago congelado. Começam nas suas têmporas, a parte mais fina do crânio, e irradiam para fora. Cada nova rachadura envia uma vibração através dos seus ossos que você pode sentir em todo o seu corpo. O inquisidor faz a pergunta mais uma vez. Sua voz parece vir de muito longe, filtrada através de camadas de algodão e dor. Você tenta responder, tenta confessar qualquer coisa que ele queira ouvir, mas sua mandíbula não funciona adequadamente. Os músculos estão muito danificados, as articulações muito comprimidas. Tudo que sai é um gemido inarticulado. Ele interpreta isso como desafio continuado. A manivela gira novamente. Desta vez, algo realmente se quebra. Você ouve o craque, alto e definitivo, como um galho grosso partindo. É sua mandíbula, o osso fraturando onde encontra seu crânio. A dor é instantânea e absoluta, pior que tudo antes. Seu maxilar inferior pende solto, deslocado, mantido no lugar apenas por tecido mole. Mas dentes quebram agora, incapazes de suportar a pressão com a estrutura de suporte comprometida. Você sente fragmentos de esmalte na sua língua, afiados e errados. Um de seus incisivos frontais cai completamente, simplesmente solta da sua gengiva destruída e rola pela sua garganta. Você engasga, tosse, espirra sangue pela sua boca e nariz. Seus olhos, ó Deus, seus olhos. A pressão é demais.
Você sente um deles começar a realmente sair da órbita, o nervo óptico esticando como uma corda elástica. A dor é indescritível, afiada e profunda e nauseante, tudo ao mesmo tempo. Sua visão naquele olho vai vermelha, depois preta, depois desaparece completamente conforme o nervo é cortado pela tensão. O inquisidor finalmente para, não por misericórdia, mas porque foi longe o suficiente por agora. Ele solta o parafuso ligeiramente, aliviando a pressão apenas o suficiente para que você possa respirar, possa pensar, possa processar as perguntas que ele está prestes a fazer novamente. O alívio é quase tão doloroso quanto a pressão. Sangue correndo de volta para tecidos comprimidos, nervos disparando sinais confusos. Você confessa. Claro que confessa. Você confessa tudo: bruxaria, heresia, conspiração, adoração ao demônio. Qualquer coisa e tudo que ele queira ouvir. As palavras derramam em um fluxo incoerente, distorcidas pela sua mandíbula destruída, mas ele entende o suficiente. Ele sorri. Bem, progresso finalmente, mas não acabou. Ele precisa de detalhes, nomes, datas, locais. E se você não puder fornecê-los, ou se fornecer os errados, a manivela girará novamente, e novamente, e novamente, até que seu crânio finalmente ceda completamente, até que as placas ósseas colapsem para dentro, esmagando o tecido macio do cérebro dentro. Por agora, você pende no dispositivo, meio consciente, sangue pingando do seu rosto destruído, um olho cego, dentes quebrados, mandíbula fraturada. E o inquisidor espera pacientemente, sua mão descansando casualmente na manivela, pronto para continuar a qualquer momento. A prensa finalmente te liberta e você cai no chão de pedra como um boneco quebrado. Mas não há mercê aqui. Não há fim. A escuridão te pega e te carrega novamente, e quando você desperta, é sob um céu diferente. O ar é quente e seco, carregado com o cheiro de especiarias, incenso e algo animalesco. Você está no Império Otomano do século XVII, em uma praça pública em Istambul, e acima de você, apoiada contra uma parede de pedra, está uma estaca de madeira. Não uma cruz, não uma roda. Apenas uma estaca simples, grossa como o braço de um homem, polida pelo uso frequente, com a ponta arredondada e untada com algo oleoso que brilha sob o sol da manhã. Você está nu, completamente despido de qualquer vestimenta, qualquer dignidade. Ao seu redor, uma multidão se reúne, não apenas para assistir, mas para participar. Crianças são erguidas nos ombros dos pais para terem melhor visão. Vendedores circulam vendendo comida e bebida. Há um clima quase festivo no ar, como se fosse uma celebração e não uma execução. Porque para eles é exatamente isso. Uma celebração de justiça, de ordem, de poder absoluto do sultão. Os guardas te forçam a ficar de quatro no chão. Suas mãos e joelhos pressionam contra pedras aquecidas pelo sol. Você tenta resistir, mas há muitos deles, e você está muito fraco das provações anteriores. Eles posicionam a estaca atrás de você. Você sente a ponta oleosa e arredondada pressionando contra você, explorando, encontrando entrada. Não violentamente ainda, apenas posicionando, preparando. O executor é um homem grande, com mãos surpreendentemente gentis. Ele foi treinado nesta arte desde jovem. Aprendeu com seu pai, que aprendeu com o pai dele. Gerações de conhecimento sobre como empalas alguém adequadamente. Como fazer durar, como evitar morte rápida, como transformar um corpo humano em um aviso vertical que permanecerá em exibição por dias. Ele verifica a posição da estaca, ajusta o ângulo ligeiramente. Tudo deve estar perfeito. Então, ele começa a empurrar. Lentamente, com controle preciso, a estaca entra. A dor é imediata e absoluta. Uma sensação de rasgar, de ser dividido de dentro para fora. Você grita, mas o som é perdido no burburinho da multidão. Eles já ouviram esses gritos 1000 vezes antes. Não são novidade. Não são chocantes,
São apenas a trilha sonora esperada do espetáculo. A estaca se move mais profundamente, centímetro por centímetro, com pausas ocasionais para ajustar o ângulo. O executor sabe exatamente o que está fazendo. A estaca precisa seguir um caminho específico através do seu corpo, evitando o intestino grosso, deslizando ao lado do estômago, passando entre os pulmões. Qualquer desvio pode perfurar um órgão vital e te matar em minutos. Isso seria um desperdício. Você precisa viver por dias. Você sente cada centímetro do progresso da estaca. Ela rasga através do tecido conectivo, empurra órgãos para o lado, estica membranas que nunca foram feitas para esticar. A sensação é de estar sendo preenchido de uma forma horrível e errada, de ter seu espaço interno invadido por algo fundamentalmente alienígena. Seu corpo tenta expulsar a intrusão, músculos se contraindo involuntariamente, mas isso apenas piora tudo. A estaca alcança seu abdômen. Você sente quando ela pressiona contra a parte inferior do seu estômago. O executor para, sente resistência, ajusta ligeiramente para a esquerda. A estaca desliza ao lado do órgão, evitando perfurá-lo por milímetros. Ele fez isso centenas de vezes. Ele conhece a geografia interna do corpo humano melhor que a maioria dos médicos. Sua educação foi prática, hands-on, medida em vidas lentamente extintas. Seu diafragma. A estaca está pressionando contra ele agora, o músculo que controla sua respiração. Você sente dificuldade em encher seus pulmões completamente. Cada respiração é superficial, ofegante. O pânico começa a se instalar. A mesma sufocação lenta que você experimentou na cruz, mas desta vez com a causa física visível, sentida, impossível de ignorar dentro de você. A estaca continua subindo. Ela está em sua cavidade torácica agora, deslizando entre suas costelas por dentro. Você sente a ponta roçando seu coração, não perfurando, apenas tocando, deixando você dolorosamente consciente de cada batida. Seu coração acelera, bombeando adrenalina através de um sistema que está sendo sistematicamente destruído. Cada pulsação envia ondas de dor através dos tecidos traumatizados. A multidão aplaude conforme a ponta da estaca emerge do seu ombro. Ela perfura através da pele perto da sua clavícula um cone sangrento de madeira, agora visível para todos. O executor verifica seu trabalho, satisfeito. O ângulo está perfeito. A estaca percorreu todo o caminho através do seu corpo sem perfurar nada imediatamente fatal. Você viverá, por enquanto. Agora vem a parte verdadeiramente grotesca. Eles levantam a estaca, com você empalado nela, e a plantam em um buraco preparado no chão da praça. A base da estaca desliza para o buraco, e então a estrutura inteira é puxada ereta. Você se encontra vertical, suspenso no ar, a estaca saindo do seu ombro acima da sua cabeça, a base firmemente plantada no chão abaixo. Seu próprio peso agora trabalha contra você. A gravidade puxa seu corpo para baixo ao longo da estaca, fazendo-a penetrar ainda mais profundamente, mudando ligeiramente conforme tecidos rasgados cedem. Você sente cada movimento, cada ajuste microscópico da madeira dentro de você. Seus pés pendem a cerca de 1 metro do chão, chutando inutilmente no ar, procurando apoio que não existe. Curiosamente, o empalamento era considerado pelos otomanos uma forma de execução reservada para ofensas particulares. Não era usada casualmente, mas guardada para aqueles que haviam traído o império de formas especialmente flagrantes. Era propaganda através de horror. Um aviso tão visceral, tão impossível de ignorar, que qualquer um que passasse pela praça pensaria 2 vezes antes de considerar traição. O empalamento era a política externa e interna codificada em carne. As horas passam. O sol atravessa o céu. Você pende ali, sustentado pela estaca que te perfura. Não há posição confortável, não há maneira de aliviar a pressão. Cada tentativa de se mover apenas desloca a estaca dentro de você, criando nova agonia.
Seu peso continua te puxando para baixo, milímetro por milímetro. A estaca lentamente trabalhando mais profundamente. O sangue escorre pelo seu corpo, deixando trilhas pegajosas que secam sob o sol. Moscas vêm, sempre moscas, pousando nas feridas onde a estaca emerge do seu ombro e entra pela base do seu corpo. Você as sente rastejando, colocando ovos em sua carne ainda viva. Sua boca está seca, sua língua inchada. Sede, fome, mas principalmente dor. Dor que nunca para, nunca diminui, apenas muda de textura conforme horas se transformam em dias. A multidão circula através da praça, continuando suas vidas. Alguns param para olhar, para apontar, para usar você como lição moral para seus filhos. Veja o que acontece com inimigos do sultão. Lembre-se disso quando considerar desobediência. A maioria simplesmente passa, mal registrando sua presença. Você é apenas parte da paisagem agora, como uma estátua ou fonte. A noite cai, o ar esfria, mas não traz alívio. O frio apenas adiciona nova miséria ao seu catálogo de sofrimentos. Você treme e o tremor move a estaca dentro de você, criando ondas frescas de dor. Você deseja a morte, implora por ela, mas a morte não vem. Não ainda. O executor fez seu trabalho muito bem. O segundo dia amanhece. Você ainda está consciente, embora mal. Sua visão vai e vem. Você vê rostos que não estão lá. Ouve vozes de pessoas mortas há muito tempo. Seu corpo está entrando em choque séptico. Infecção se espalhando dos tecidos rasgados através da sua corrente sanguínea. Febre queima através de você, fazendo você tremer e suar simultaneamente. Seus órgãos internos estão começando a falhar. Seu fígado, traumatizado pela passagem da estaca, não consegue mais filtrar toxinas adequadamente. Seus rins estão desistindo, incapazes de processar os produtos de resíduos do trauma massivo. Seu corpo está se envenenando lentamente e não há nada que você possa fazer exceto pender ali e experienciar cada segundo. O terceiro dia. Você está mal consciente agora. O mundo é uma confusão de dor e febre e alucinações. Você não sabe mais onde está, quem você é. Tudo que resta é a sensação da estaca dentro de você, aquela presença impossível e constante que define sua existência inteira. Finalmente, tarde no terceiro dia, seu coração começa a falhar. Não dramaticamente, mas gradualmente, batidas ficando irregulares, depois mais fracas, depois mais espaçadas. Seu cérebro, privado de oxigênio, começa seu desligamento final. A consciência vai, o mundo escurece. Mas você ainda pende ali. Seu corpo permanecerá na estaca por mais dias, um aviso apodrecendo para qualquer um que passe. Os abutres virão eventualmente, e depois os vermes. E, finalmente, quando não restar nada além de ossos, alguém removerá a estaca, jogará os restos em uma cova sem marcação e limpará a estaca para o próximo uso. A estaca finalmente te liberta através do colapso final do seu corpo físico. E ainda assim, você desperta mais uma vez. Esta é a última parada na sua jornada através dos piores horrores que a humanidade já inventou. Você está na Índia do século XVIII, no pátio de um palácio de um marajá, e o cheiro é diferente. Esterco de elefante, feno e o odor almiscarado de animais enormes. Ao seu redor, 3 elefantes asiáticos balançam lentamente, suas trombas explorando o ar. Seus olhos são surpreendentemente inteligentes, quase tristes. Você está deitado no chão de terra batida, membros esticados e amarrados a estacas, completamente imobilizado. Acima de você, o sol já está alto e quente. A multidão é diferente das outras. Nobres em sedas coloridas, servos em algodões simples, todos mantendo distância respeitosa dos elefantes, mas próximos o suficiente para ver. Há um silêncio estranho, quebrado apenas pelos sons ocasionais dos elefantes. O bater de suas orelhas enormes, o sopro de ar através de suas trombas. O Mahut,
O tratador de elefantes se aproxima. Ele é velho, com rugas profundas e olhos que viram muitas execuções. Ele carrega uma ancuxa e usa isso para guiar o primeiro elefante em sua direção. O animal se move com graça surpreendente, seus pés almofadados, fazendo apenas sussurros suaves no chão. O elefante para ao lado de você. Você vê seu olho, grande, marrom, úmido. A tromba desce, explorando seu corpo com curiosidade gentil. A ponta é surpreendentemente delicada, tocando seu rosto, seu peito, suas pernas. É quase carinhoso, e isso torna tudo mais perturbador. Este animal não te odeia. Está simplesmente seguindo comandos, fazendo o que foi treinado para fazer desde o nascimento. O Mahout dá um comando suave. O elefante obedece. A tromba envolve seu braço esquerdo, logo acima do cotovelo. O aperto é firme, mas ainda não doloroso. Você sente a força muscular naquela tromba, o poder bruto sendo contido. Outro comando. O aperto aperta. A pressão aumenta gradualmente. Primeiro é apenas desconfortável. Depois começa a doer. Uma dor profunda e compressiva que se espalha através de todo o seu braço. Seus dedos formigam, depois ficam dormentes conforme a circulação é cortada. A tromba continua apertando, músculos mais fortes que cordas de aço se contraindo. Você ouve o craque antes de sentir. Seu húmero fratura sob a pressão. O som ecoa através do pátio, alto e definitivo. Então vem a dor. Uma explosão de agonia tão intensa que faz tudo anterior parecer preparação. Fragmentos de osso se movem sob sua pele, perfurando músculos, cortando nervos. A tromba aperta mais forte, esmagando o osso já fraturado em múltiplos pedaços. A tromba se move mais abaixo, encontrando seu antebraço. Outro aperto, outro craque, ambos os ossos se partindo quase simultaneamente. Seu braço pende solto agora, mantido junto apenas por pele e músculo, os ossos transformados em fragmentos. A tromba explora mais abaixo, encontra sua mão e esmaga. Cada pequeno osso em seus dedos, punho, todos reduzidos a pó dentro de uma luva de carne destruída. O Mahout dá outro comando. O elefante recua, mas há 2 outros elefantes esperando, e você tem mais 3 membros. O segundo elefante se aproxima, ligeiramente maior, com presas manchadas de amarelo. Ele segue o mesmo processo com seu braço direito. Tromba envolvendo, apertando, esmagando. O craque familiar. A dor familiar, embora não menos intensa. Você grita até sua voz ficar rouca. Seu corpo se contorce contra as cordas que te prendem, mas elas seguram firme. Não há escape. Há apenas a progressão metódica de membro a membro, o elefante trabalhando com a paciência de um artesão. Suas pernas vêm a seguir. O terceiro elefante, o maior, um touro enorme com orelhas rasgadas, se aproxima. Sua tromba envolve sua coxa esquerda. Os ossos das pernas são mais grossos, mais fortes que os dos braços. Leva mais força para quebrá-los. O elefante aperta e você sente seus músculos sendo esmagados. O osso resiste, depois finalmente cede com um craque tão alto que parece um tiro. Curiosamente, a execução por elefante era considerada em algumas regiões da Índia a mais prestigiosa forma de punição capital. Elefantes eram símbolos de poder real, criaturas sagradas. Ser executado por um era paradoxalmente uma honra e um horror. Alguns eram esmagados rapidamente, uma morte relativamente misericordiosa. Mas aqueles que haviam ofendido particularmente o governante recebiam o tratamento prolongado. Cada membro arrancado lentamente, o processo esticado por horas. Seu fêmur se despedaça em múltiplas peças. A tromba se move para baixo, esmaga tíbia e fíbula simultaneamente. Seu joelho é obliterado. Cartilagem, ligamentos, a própria articulação reduzida à pasta. Seu pé recebe o mesmo tratamento que suas mãos. Cada osso sistematicamente destruído. A última perna. Crack, crack, crack. Seus 4 membros agora são sacos inúteis de carne cheia de fragmentos ósseos. Você não pode mover nada. Nervos foram cortados, músculos rasgados.
Você é efetivamente um torso com apêndices inoperantes e ainda está consciente, ainda respirando. Seu coração ainda bate. O Mahut dá um comando final. O maior elefante se aproxima novamente. Mas desta vez, ele não usa sua tromba. Ele gira, posicionando seu enorme traseiro acima de você. E então, com um movimento deliberado, ele começa a se abaixar. As pernas grossas como troncos de árvore se dobram, o corpo massivo descendo como uma prensa. O pé do elefante, largo como uma mesa, almofadado, mas incrivelmente pesado, pressiona contra seu peito. Primeiro é apenas pressão, empurrando o ar dos seus pulmões. Você tenta respirar, mas não consegue. Então o peso realmente se assenta. Você ouve e sente suas costelas começarem a ceder. Uma quebra, depois outra, depois múltiplas simultaneamente. Seu externo racha no meio. O peso continua aumentando. O elefante está colocando talvez 2 ou 3 toneladas diretamente no seu peito. Suas costelas não apenas quebram, mas se fragmentam, pedaços perfurando seus pulmões. Você sente quando eles colapsam, o ar escapando. Sangue enche suas vias aéreas. Você engasga, espumando vermelho. Seu coração é comprimido entre o peso acima e a coluna abaixo. Você sente as câmaras esmagando, as válvulas falhando. Cada batida é mais fraca. Sangue não flui adequadamente. Finalmente o elefante muda de posição. A pressão se move do seu peito para sua cabeça. Você tem um momento de compreensão horrível. Depois o pé desce sobre seu crânio. A pressão é imediata e absoluta. Seu crânio começa a rachar. Fraturas massivas irradiando em todas as direções. Você sente seu crânio começar a colapsar para dentro, as placas ósseas cedendo, se partindo. Seus olhos saltam das órbitas completamente, seus dentes explodem, seu maxilar se desintegra e então seu cérebro é comprimido, esmagado, transformado em pasta. Consciência simplesmente para. Um momento você está, no próximo não há você. Apenas escuridão, final, completa, absoluta. E então você desperta, de verdade desta vez. Não em outra câmara de tortura, mas aqui, agora, no seu espaço macio e seguro. Seus membros estão inteiros, sua pele está intacta, seu coração bate calmo e constante. Foi tudo apenas uma jornada da mente através do que a humanidade já foi. Mas essas épocas já se foram, enterradas sob séculos de progresso. Respire fundo agora. Sinta o ar entrando limpo e fácil nos seus pulmões. Nenhum peso, nenhuma água. Apenas ar puro e reconfortante. Mexa seus dedos lentamente, sinta-os responderem perfeitamente. Seus ossos estão fortes. Você está completo, seguro, bem. O travesseiro sob sua cabeça é macio, moldando-se gentilmente sem pressão. Os lençóis são suaves contra sua pele, abraçando você com conforto. A temperatura está perfeita. Você está exatamente onde precisa estar. Deixe sua mente se afastar dessas imagens escuras. Elas foram apenas histórias de um mundo que não existe mais. Deixe-as se dissolverem como névoa ao sol, cada uma se tornando mais tênue até que sejam apenas sombras distantes. Você pode simplesmente soltá-las. Pense em coisas boas. O aroma do café pela manhã, o calor do sol no seu rosto, o som da chuva na janela. Pense nas pessoas que você ama, nos momentos que te fizeram sorrir. Essas são as coisas reais. Essas são as coisas que importam. Seus olhos estão ficando pesados, mas é um peso bom, natural. O sono chegando para te carregar em sonhos gentis. Não há pressa. Você pode deslizar suavemente para esse descanso profundo. Seu corpo sabe como relaxar completamente. Deixe seus pensamentos ficarem mais lentos, como ondas suaves em uma praia calma. Cada respiração te leva mais fundo. Cada batida do coração é um lembrete de que você está em paz. O mundo está quieto e protetor. E conforme você desliza para o sono, saiba que os sonhos serão gentis, cheios de cores suaves. Você